Engraçado, algumas vezes a gente canta algumas letras, né? E assim como essa que a gente cantou por último agora, tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. E às vezes a gente assume que todo mundo sabe exatamente, né, do que a gente está falando, sem nenhuma explicação. Eu acho tão interessante isso, igual essa canção que a gente cantou, fala no Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Que negócio é esse, né? Que história é essa, né? Que coisa é essa, né? E uma coisa tão interessante pra gente, que essa é uma história da palavra de Deus, né, que aliás no livro que a gente vai ler agora, fala exatamente a respeito disso. O texto que nós vamos ler está na sequência dessa história, então vou até aproveitar isso aí e usar como introdução para a gente também, né? Quando o povo de Israel estava escravizado no Egito e Deus mandou que Moisés fosse lá, né, para poder tirar o povo de lá, o povo está lá no deserto já andando por algum tempo, e Deus fala com eles: não, faz para mim uma casa, eu vou habitar com vocês nessa casa, né? E a gente dá o nome a essa casa de tabernáculo, assim, que é uma tenda, né? Uma tenda, faça uma tenda. E essa tenda, não só a tenda, mas toda a área dela, tinha algumas coisas em especial, né? E tinha um pátio grande com um altar onde fazia os holocaustos, colocava lá, né, os bois, os carneiros e todas as coisas que queimavam, né? Tinha uma pia lá onde o sacerdote, depois de fazer esse negócio, se lavava, porque obviamente estava todo sujo de sangue, de cinza e de mais outras coisas. Ele podia se olhar e se ver quão sujo que ele estava para chegar na presença de Deus, mas ele podia se lavar naquela pia e entrava na tenda propriamente dita. Nessa tenda tinha dois lugares, um lugar que a gente chama de lugar santo, né? E atrás de um véu, de uma cortina, tinha um lugar chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos. Esse lugar chamado Santo dos Santos é o lugar onde tinha a tal arca de Deus, é aquela que lá no Indiana Jones ficava procurando, né? A arca perdida, né? Aquela arca mesmo, a arca de Deus. Dentro dessa arca tinha as tábuas da lei, que Deus deu a Moisés, escrito em pedras pelos dedos de Deus, né? Um cajado, uma vara, né, de Arão, né, que Deus usou para poder resolver uma disputa que estava tendo, né, com outras pessoas que queriam ser também sacerdotes. Por que só Arão pode ser sacerdote? Arão era irmão de Moisés, né? E Deus falou: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, né? Todo mundo coloca seus cajados aí, suas varas aí, né? E alguns colocaram, não aconteceu nada. A vara de Arão, que era obviamente uma vara seca, né, deu folha, deu fruto de uma vara seca, né? E aquela era a prova que Deus estava dando que Arão era uma pessoa escolhida. Aquela vara estava ali dentro também da arca, junto com o maná, aquele pão que desceu do céu, né, para alimentar o povo. Eram as coisas que tinham dentro da arca, e essa arca ficava nesse lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, que é a presença de Deus. Essa mesma coisa foi replicada quando foi construído o templo, né? Davi teve o projeto do templo, Salomão, seu filho, foi quem construiu, e tinha essas mesmas coisas, tinha o lugar santo, o Santo dos Santos, e o lugar cercado com um véu. Não eram os sacerdotes que entravam ali, era o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, que era a única pessoa que podia entrar nesse lugar Santo dos Santos uma única vez por ano, para derramar ali holocausto, né, o sangue, né? Não holocausto, mas sangue, para perdão do pecado do povo. E quando Jesus morre, quando ele fala está consumado na cruz, aquele véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, ele se rasgou de alto a baixo, é que a palavra de Deus nos diz. E nós tivemos acesso à presença do nosso Deus. É isso que essa canção fala. No Santo dos Santos, né, que quando o templo foi inaugurado, uma fumaça tomou conta do templo, não dava para ver absolutamente nada, isso que a Bíblia diz, estava ali inundado com a glória de Deus. E a canção fala disso: no Santo dos Santos a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem, só Deus é que pode nos ver, né? E o resto da música fala: tua graça me basta, tua presença é meu prazer. É uma paráfrase de quando o apóstolo Paulo está reclamando com Deus de algum problema que ele sofria, né? E ele chama isso de um espinho na carne. Falou: tinha um espinho na carne, por 3 vezes eu clamei ao Senhor: Senhor, arranca-te de mim, né? E o Senhor falou: só a minha graça te basta, a minha graça é bastante para ti. E que seja assim para nós mesmos, né? Na presença do nosso Deus, né? Que nós possamos estar cobertos com a sua glória, porque aliás esse é o tema que a gente tem para hoje, né? Experimentando a presença de Deus, que nós possamos estar na presença dele, cobertos pela glória dele, certo que a graça dele é bastante para cada um de nós. Amém, amados? Vou convidar vocês então a abrir suas Bíblias comigo ou acompanhar na tela, livro do Êxodo, capítulo 33, nós vamos ler os versos de 12 até 20. Êxodo 33, de 12 a 20, eu vou ler na versão Almeida,
revista e corrigida, nos diz assim a partir do verso 12: Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Vou repetir essa parte do verso. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós estamos, Senhor, na tua presença, agradecidos por essa maravilhosa bênção que é pertencer a ti, pertencer ao teu reino. Senhor, e de uma forma muito especial nessa manhã nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos não só de pertencer ao teu reino, mas de te servir. Pai, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito conosco aqui nesta manhã, pelas canções que nós já cantamos, palavras nas quais já meditamos. Pai, muito obrigado por nos fazer lembrar do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que é o que nos permite este acesso na tua presença. Não há mais véu nos separando de ti, porque ele foi cortado, Pai, na carne de Jesus Cristo. Pai, mas nesta hora, de uma forma também especial, nós queremos pedir as tuas bênçãos sobre o tempo que nós passaremos aqui, Pai. Que seja um tempo de edificação, seja um tempo de aprendizado, seja um tempo de transformação de vidas, seja um tempo, sobretudo, também de salvação. Pai, que eu seja aqui um vaso nas tuas mãos, que da minha boca, Pai, saiam somente as tuas palavras, nada mais do que as tuas palavras, para que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre o teu povo. Pai, que nada venha de mim mesmo, mas tudo venha de ti nesta manhã, para que o teu povo seja repleto daquele que é o teu querer e poder nesta manhã. É o que nós oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. O povo de Deus diz: amém. O verso 15 diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Sem a presença de Deus comigo, nada na vida vale a pena. E essa é uma boa lembrança para nós. Sem a presença de Deus conosco, sem a presença de Deus comigo, nada na vida vale a pena. A verdade é que muitos têm ignorado completamente a presença de Deus. Parece assim algo meio paradoxal, né? Como que um Deus que é onipresente, está presente em todo lugar, em todo tempo, pode ser ignorado e alguém pode não estar na presença dele, se ele está presente em todo lugar, em todo tempo. Mas a verdade é que Deus está sendo ignorado pelas autoridades governamentais. Uma das coisas que a gente mais escuta falar aqui nos Estados Unidos é que Deus foi tirado das escolas. Não existe mais oração nas escolas, não existe mais culto nas escolas, não existe nada que se relaciona com Deus nas escolas no modo geral. Deus é ignorado pela sociedade, quase que de forma geral também. As pessoas não se lembram mais de Deus, tomam decisões, fazem negócios, vão e voltam, e Deus não faz parte da sua vida. Completamente ignorado. O Deus que é onipresente é ignorado. O Deus que está presente em todo lugar é ignorado. Mas agora a gente está falando de experimentar a presença de Deus. Por que não dizer
que Deus também, a presença de Deus também é muitas vezes ignorada pela igreja e por aqueles chamados cristãos. A presença de Deus é ignorada pelos cristãos. Você vive uma vida experimentando a presença de Deus? Como é, né, que é uma vida que está experimentando a presença de Deus? Eu gostaria de te convidar para fazer algumas análises, né, e algumas observações. Na costa aí do nosso boletim tem um espaço para anotar, e se você quiser você pode anotar. A primeira dessas observações que eu gostaria de fazer é que uma vida que está experimentando a presença de Deus é uma vida que sabe da necessidade de Deus. É uma vida que sabe da necessidade de Deus. Talvez você conheça bem essa história do capítulo 33 que nós lemos, mas pode ser que um pouco de contexto, com certeza, vai ser necessário aqui e vai nos dar uma ideia bem melhor do que esse texto quer dizer. A verdade é que toda aquela história que eu contei a respeito do tabernáculo, todo o projeto, todo o processo, Moisés recebeu antes desse capítulo 33, começando lá no capítulo 24, Moisés, seu irmão Arão, Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão, junto com outros 70 líderes do povo de Israel, são convocados, vão para um pé do monte e Deus chama Moisés e falou: eu quero falar contigo, deixa esses camaradas aí e sobe nesse monte aí que eu quero falar com você. Moisés sobe ao monte para receber aquelas tábuas de pedra com a lei, com os mandamentos de Deus, e fica por lá 40 dias. 40 dias. Tempo grande. E as pessoas lá acampadas, né, no pé da montanha. Isso é o capítulo 24. Capítulo 24, Deus dá para Moisés um projeto para a construção do tal tabernáculo, da tenda, uma planta, um plano de trabalho. O verso 8 do capítulo 25, Deus fala para Moisés: faz para mim um santuário e eu habitarei no meio do povo. É uma coisa tão gostosa para a gente poder pensar. Você já imaginou Deus falando com você: eu quero habitar na sua casa, quero morar na sua casa. Aliás, é isso que ele fala com a gente. Não só morar na nossa casa, mas ele quer morar dentro de nós. Eu quero morar com vocês. Mas o povo de Israel conhecia Deus como Deus Todo-Poderoso. Né? No termo hebraico, por exemplo, El Shaddai. Às vezes a gente canta isso, né? El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas agora ele se apresenta com uma outra face, né? com uma outra característica de Deus, que não simplesmente é o Deus Todo-Poderoso, mas ele é também Jeová, né? Que é Deus Shammah. É o Deus que está presente. Deus não quer ser nas nossas vidas simplesmente o Deus Todo-Poderoso, ele quer ser o Deus presente. Aquelas coisas que às vezes a gente fala com os pais, né? Não o que vale a pena não é só ser pai, tem que participar. Deus não quer ser só pai, ele quer ser participante de cada uma das nossas vidas, ele quer participar das nossas vidas, ele quer estar presente na nossa vida. Ele quer que nós vivamos experimentando a sua presença. Alguém que sabe da necessidade de Deus é alguém que já descobriu essas coisas aqui. Deus é o Deus que não só quer ser o Todo-Poderoso, mas ele é o Deus que quer ser o Deus presente. Os capítulos de 26 até 30, Deus dá especificações de cada coisa no tabernáculo, cada uma das suas peças, como elas deveriam ser feitas, com todos os seus detalhes, cada cerimônia que seria realizada. E também separa Arão, irmão de Moisés, e toda a sua descendência para ser sacerdotes. Quando chega lá no capítulo 31, Deus diz que ele chamou, né? Moisés estava com certeza com dúvida. Falou: Senhor, como é que eu vou fazer essas coisas tudo? De repente ele manda tirar lá ouro, prata, bronze, de todo quanto é coisa que o pessoal tinha, de brincos, de pingentes, né, de piercings, né, em todo quanto é lugar que o pessoal andava. Tira essas coisas tudo, traz para cá, nós vamos construir essas coisas para Deus. Só que esse pessoal estava escravizado no Egito. Uma história de escravidão por 400 anos. Gerações e mais gerações de povo escravo. Não tinha nenhum artesão ali. O que eles faziam era fazer tijolo no Egito. Eles não eram ourives, não sabiam manusear essas coisas, e de repente o capítulo 31 é um dos capítulos que eu mais amo da palavra de Deus. O capítulo 31 do livro do Êxodo. Deus chama duas pessoas com nome estranho, né? Bezalel, dependendo da sua versão, chama Bezaleel, e Aholiabe. Deus escolheu esses dois camaradas e já falou: o meu espírito, eu já os enchi com o meu espírito, e os capacitei. E eu gosto das versões mais antigas da Bíblia que fala: para inventar a invenção, para inventar invenções. E eles vão preparar todas as coisas que são feitas de ouro, tudo que precisa fazer, que Moisés
poderia estar pensando, e provavelmente estava, como que a gente vai fazer essas coisas? Fazer esse monte de coisa cheio de detalhe, cheio de observações, e Deus capacita, Ele chama aqueles que Ele capacitou para executar essa obra. Dá para Moisés mais uma recomendação sobre guardar as leis de Deus, sobre manter os sábados do Senhor, e entrega para Moisés as tábuas do testemunho. E Moisés então desce do Monte Sinai. Mas ele desceu de lá e não desceu assim, tranquilo. Deus falou com ele: desce depressa, Moisés, desce depressa, porque esse povo é terrível. Eles já se corromperam tudo lá. E a verdade é que enquanto Moisés estava lá em cima do monte, orando, na presença de Deus, vendo a glória de Deus, o povo estava lá embaixo, pensando: sei não, sabe da coisa? Isso é o que a Bíblia conta, só estou colocando a minha versão aqui. Esse Moisés, eu não sei o que aconteceu com ele, não. Ele deve ter morrido, já tem muito tempo. Façam para nós ídolos. Façam para nós ídolos. E Arão, o irmão de Moisés, o sacerdote, falam: então traz para cá esses ouros de vocês aí de novo. Traz para cá esse ouro. Nós vamos e constrói um bezerro de ouro. E fala: esse aí é o Deus que tirou vocês do Egito. Vamos adorar o Senhor. Aí Deus se revolta com aquilo ali. Deus se revolta: esse povo é um povo terrível. Moisés desce desse monte e faz o seguinte: separa desse povo que eu vou acabar com tudo. Vou acabar com esse pessoal tudo. Não quero mais esse povo. Eu vou fazer de você uma nação, mas esse povo eu não quero. Isso é o capítulo 32. E Moisés fala: Senhor, assim não. O Senhor me fez tirar esse povo lá do Egito, e agora você vai matar o povo? Não, assim não. Assim não pode. Assim não dá. Se for desse jeito, o Senhor me risca da vida. Eu não quero viver mais. Risca o meu nome no livro dos viventes. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais assim. E Deus falou: tá bom então. Mas eu não vou mais com esse povo, não. O Deus que queria estar presente, falou: não vou mais. Eu vou mandar o meu anjo para ir adiante do povo. E aí começa o capítulo 33, que é o capítulo onde nós lemos. Deus dizendo: eu vou mandar meu anjo, ele vai à frente de vocês, vai tudo direitinho, tarará. E entre os versos que nós lemos, Moisés fala: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não queremos sair daqui. Se não for o Senhor que for conosco, nós não. Moisés entendia a necessidade que ele tinha de Deus. Uma vida na presença de Deus é uma vida que entende a necessidade do Senhor. Se não for com a tua presença, eu não quero sair daqui. Senhor, se não for com a tua presença, eu não quero dar um passo sequer, mas essa precisa ser a atitude das nossas vidas. Senhor, se a tua presença não estiver comigo, eu não quero fazer absolutamente nada. Não quero estender o ambiente da igreja. Eu não quero começar esse novo trabalho. Eu não quero mudar dessa casa. Eu não quero comprar esse carro. Eu não quero começar esse relacionamento. Eu não quero terminar esse relacionamento. Se não for com a tua presença, eu não quero sair daqui. Essas são atitudes, ou essa é a atitude que nós precisamos entender, que nós temos a necessidade de Deus. Se você quer ter a presença de Deus, você precisa saber que você tem necessidade de Deus. Não é simplesmente um luxo ter Deus conosco. Não é simplesmente um luxo ter o Todo-Poderoso conosco, mas é uma necessidade. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Sem a presença de Deus comigo, nada na vida vale a pena. Sem a presença de Deus comigo, essa igreja não vale a pena. Se Deus não estiver aqui, isso aqui é só um bando de gente, um monte de homens com ideias humanas, fingindo que estão fazendo coisa para Deus. Quantas vezes a gente vê isso, amados? Lugares que supostamente estariam adorando a Deus, mas só tem coisa humana ali. Só tem vontades humanas ali. Só tem regras humanas ali. Sem a presença de Deus, essa igreja não vale a pena, mas sem a presença de Deus, o meu casamento também não vale a pena. Não há casamento que dure se Deus não estiver presente. A aliança que une os nossos relacionamentos não é a aliança que a gente coloca nos dedos, né, que é o símbolo aqui do Ocidente, né, no relacionamento, mas é a aliança que a gente faz com Deus. São duas mentes tentando ser uma. São duas personalidades tentando ser uma. Não só o relacionamento conjugal, mas qualquer outro tipo de relacionamento é do mesmo modo. Se não for a presença de Deus, não dura. Sem a presença de Deus, o meu esforço para viver uma vida melhor não vale a pena. Sem a presença de Deus, a minha vida não vale a pena. E, aliás, é por essa razão que muitos relacionamentos estão sendo destruídos, porque não tem a presença de Deus e não vale a pena. Tem diferenças irreconciliáveis. Não vale a pena porque não tem a presença de Deus nas amizades, nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos na irmandade cristã.
A vida perde o valor e é por causa disso que tem muita gente cometendo suicídio. A vida perdeu o valor. Porque alguém que tem Deus na vida, para essa pessoa a vida tem valor. Para essa pessoa a vida tem valor. A falta da presença de Deus ou a falta da consciência da presença de Deus tem levado muitas pessoas a atentarem contra as suas próprias vidas. Você vive experimentando a presença de Deus? Como é uma vida que está experimentando a presença de Deus? É uma vida igual à sua? Que sabe exatamente a necessidade que tem de Deus? Sem Deus eu não posso fazer absolutamente nada. Aliás, foram essas palavras de Jesus para os seus discípulos. Sem mim, nada podeis fazer. Nós precisamos ter conosco a presença do nosso Deus, precisamos viver uma vida que experimenta a presença do nosso Deus, mas essa vida é uma vida que sabe que tem necessidade de Deus. Amém, amados? Segunda coisa, se você quiser pode anotar aí também. Uma vida que está experimentando a presença de Deus é uma vida que se alegra com a intimidade com Deus. O verso 12 lá do capítulo 33 diz: eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. Tu disseste, eu conheço-te por nome, e que eu achei graça, ou achaste graça aos meus olhos, favor. Deus sabe o meu nome. Pensa bem essa situação. Deus sabe o seu nome, com a pronúncia corretinha. Né? O meu nome, por exemplo, que é um nome comprido, difícil, né? Que eu gosto de usar meu apelido por causa disso, Flammarion, olha que coisa. Deus sabe. Não sei como é que der para lançar a cabeça. Não, menino. Deus sabe o meu nome. Deus sabe o seu nome. Saber o nome é um sinal de intimidade. Eu gosto de chamar as pessoas pela forma como elas gostam de ser chamadas. Tem gente que tem apelidos às vezes são apelidos diferentes, né? E outros ficam com vergonha de chamar a pessoa pelo apelido, porque o apelido é meio estranho, meio diferente. Mas eu gosto de chamar a pessoa pela forma como ela gosta de ser chamada. Não importa se é o nome inteiro, não importa se é o apelido, porque assim a gente se sente bem. Que nós gostamos quando as pessoas falam o nosso nome e falam direitinho. Verdade ou mentira? Nós gostamos disso. Quando alguém erra o nome da gente, não tem nada pior. Tem nada pior do que você chamar a pessoa, e a gente fica com vergonha quando você chama alguém pelo nome de outra pessoa. Fala, não, desculpa, né? não é esse o seu nome. Agora, Deus sabe o seu nome. Deus fala com Moisés, eu sei o seu nome. O Criador de todo o universo tem intimidade comigo, sabe o meu nome. Aqui no estado que a gente mora, né, ou mesmo se a gente caminhar aqui para cidades como Nova York, assim, uma das coisas mais comuns que tem é encontrar com gente famosa, né? Artistas que sejam aí da música ou do cinema, não importa de que área que é, você encontra com eles nas filas dos supermercados, né? Você encontra com eles nas delis comprando café ou sanduíche, é como gente comum, né? De chinelo de dedo, de bermuda, de camiseta, né? Pessoas que você vê nas telas do cinema ou da televisão, você fala, que artista é esse, que coisa é essa, e está ali comendo a mesma coisa que você come, fazendo as mesmas coisas que você faz, né? Talvez com a conta de cara diferente da nossa, né? Mas estão ali, são pessoas supostamente naturais. Você sabe quem eles são. Você sabe os seus nomes, você sabe os nomes das suas várias esposas, ou dos seus vários maridos, né? Que é assim no mundo artístico, né? Você sabe todas essas coisas. Você sabe, conhece as músicas que eles cantam, ou os filmes dos quais eles participaram. Você sabe tudo a respeito daquelas pessoas. Mas eles te conhecem? Eles não sabem quem são vocês. Às vezes olha, dá um sorrisozinho, né? E, aliás, tem uma celebridade brasileira, né, que conta uma história de que ela estava num hotel, né, e saíram duas mocinhas com a câmera fotográfica, na época da câmera fotográfica, hoje todo mundo só carrega o celular, né? Com a câmera fotográfica na mão, falou, você pode tirar uma foto com a gente? Falou, agora não, estou todo descabelado. Elas olharam e falaram, não, é tirar uma foto nossa. Eles não sabiam quem ela era, né? E ela estava tão acostumada com as pessoas receberem. Não, o famoso se acostuma com a fama, porque ele acha que todo mundo conhece. Recentemente, no noticiário daqui de Nova York, um ator famoso estava andando de bicicleta num lugar onde não deveria andar de bicicleta em Nova York, e a polícia parou. E o policial falou com ele, você não pode andar de bicicleta aqui. Ele falou, mas eu moro aqui perto. Ele falou, não importa se você mora longe, se você mora perto. Você não pode andar de bicicleta aqui. Ele falou, mas eu estou chegando na minha casa. Ele falou, não importa, senhor. O senhor não pode andar de bicicleta aqui. Ele falou, mas você sabe quem eu sou? Eu falei, não importa quem você é. Você não pode andar de bicicleta aqui. Eu não sei quem você é. Ele falou, onde é que você estava pelos últimos 20 anos que você não sabe quem eu sou? Eu falei, para mim não importa. Eu sou uma autoridade e você precisa sair da sua bicicleta aqui. Daí realmente o sujeito é famoso. Mas são coisas que a gente não sabe. O quanto para Deus é importante que Ele nos conheça. Mas Ele quer também que nós o conheçamos.
É importante para nós conhecer o nosso Deus, que é Altíssimo, mas olha que coisa boa saber que Ele nos conhece, Ele sabe as nossas necessidades. Ele quer ter intimidade conosco. Uma vida que experimenta a presença de Deus é uma vida que tem intimidade, uma vida que tem intimidade com Ele. Billy Graham, um dos grandes pregadores que o mundo já teve, uma das suas frases célebres, ele diz que o maior acontecimento da história, não foi o homem ter pisado na lua, não foi o homem ter subido, né, e pisado na lua, foi Deus ter descido e pisado na terra. Esse é o maior acontecimento da história. O Deus que quer ter um relacionamento íntimo conosco, que quer que nós estejamos na sua presença. Ele quer ter intimidade, quer que nós nos alegremos com a intimidade que Ele tem conosco. Você percebe como que a presença de Deus é ignorada? E algumas vezes a gente nem se importa com Deus, com aquilo que Ele está fazendo. Ele está na nossa volta, igual criança quando está falando licença, eu quero falar licença, e os pais estão, agora não, menino, que agora quem está falando sou eu. Agora não, que quem está falando sou eu. E às vezes a gente faz isso com Deus. O nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento, igual aquele relacionamento de início de namoro, é que quando liga no telefone começa aquela conversinha, olha, você quer aí, depois passa um certo tempo, já depois de 3 horas falando no telefone, né? Vamos desligar o telefone. Não, conta até 3 e desliga o telefone. Tem esse papo, né? Aí 1, 2, ninguém desliga o telefone, né? Ninguém desliga o telefone. Aí fica aquela historinha ali assim, é isso que Deus quer com a gente. Deus quer aquele relacionamento que só de você escutar o nome dá arrepio. Deus quer aquele relacionamento que cheiro gostoso, né? Eu me lembro, talvez uma semana antes de eu e a Gui começarmos a namorar, isso 12 anos atrás, a gente já tem 11 anos de casado e namoramos quase 13 anos atrás. A gente chegou na igreja, uma igreja em Massachusetts, onde a gente reunia, e todo mundo se cumprimentando, né? E ela estava vindo ali no meio do grupo de pessoas, e alguém cumprimentou, e a pessoa falou, cheirosa, e eu pensando assim, cheirosa mesmo, essa bichinha, né? E só quando a gente sente o cheiro da pessoa que a gente ama, dá arrepio na alma da gente, você que tá ali, você escuta a voz, é tão bom. Agora, depois que passa um certo tempo, né, quando liga no telefone, o que foi? Já não é mais aquele negócio, tipo assim, tá bom então, tchau, né, já aperta, nem falou tchau direito, já desligou o telefone, já não sabe como é que é o negócio, né? E tem um escrito, né, que dão-se a um autor brasileiro, né, que disse o seguinte, o camarada fala, faz 18 meses que eu não falo com a minha esposa. Mas que você não? Que eu não quero ignorá-la, não quero interrompê-la na conversa dela. Ela fala demais, né? E assim eles vão dizendo, né? E esse mesmo camarada diz o seguinte, que casamento é um relacionamento entre 2 pessoas, onde uma está sempre certa e a outra é o marido. Os relacionamentos se tornam desse jeito. Mas Deus quer ter um relacionamento íntimo conosco, não um relacionamento que se acostuma com o tempo. Né? Quando a gente está namorando, só de se encostar na pessoa que é namorada, que coisa boa. Depois que casa tem um tempo, chega para lá, eu quero dormir, né? Não encosta em mim, eu quero dormir, dá meu espaço, eu quero... E às vezes a gente faz isso com Deus. Você está ocupando muito espaço na minha vida, Senhor. Chega para lá um pouquinho, me dá um pouco de espaço. Pessoas de mim mesmo, pessoas já se afastaram pelas mesmas razões pelas quais elas se aproximaram de mim. Eu tenho essa experiência, eu sou uma pessoa terrível de se conviver. Quem me conhece de perto. Eu não gosto da maioria das comidas que as pessoas gostam, né? Tenho dificuldade com a maioria das comidas. Eu acho que eu nasci no país errado, que o brasileiro gosta de futebol, gosta de feijão, eu não gosto de feijão, não gosto de futebol. Né? Olha que coisa complicada, né? Difícil de se relacionar. Mas uma das coisas que às vezes as pessoas se aproximam de mim, elas falam assim, Flan, você é uma pessoa muito exigente, gosta das coisas bem feitas, é bom estar com você. Falo, legal. Daí a pouco eu falo, não dá para ficar com você, você é muito exigente, você gosta das coisas muito bem feitas, não dá para poder ficar com você. Você gosta de pontualidade, coisa boa, né? Você está esperando para alguém chegar e a pessoa chega pontualmente. Fala, eu gosto de você porque você é pontual. Daí a pouco quando chega, não gosto, você gosta de pontualidade, a gente chega atrasado, você faz cara feia. Né? Não dá para poder ficar, pelas mesmas razões que se aproximam, se distanciam. E outra coisa, é bom conversar com você, que o seu assunto é sempre a respeito de Deus, só não dá para conversar com você, só fala de Deus. São as coisas que às vezes nos aproximam um dos outros, mas que ao mesmo tempo nos distanciam. As pessoas se distanciam de Deus porque não têm alegria na intimidade com Ele. Das coisas que Ele quer ter na intimidade. E Deus quer que nós nos alegremos na intimidade com Ele e que nós tenhamos um relacionamento que é saudável, um relacionamento que é gostoso, um relacionamento que é um relacionamento apaixonado como à primeira vista.
Às vezes a gente canta de voltar ao primeiro amor com Deus, é justamente disso, o início do nosso relacionamento com o Senhor, que a gente está com sede, está com fome de buscar as coisas de Deus. Uma vida que está experimentando a presença de Deus é uma vida que tem alegria na sua intimidade. Isso é meio que lógico, né? Se você está experimentando a presença de alguém, você tem intimidade com aquele alguém. E isso gera alegria. É lógico isso. Você experimenta a presença, então você tem intimidade. Quanto mais perto a gente fica um do outro, ou uns dos outros, mais a gente se conhece. E há alguns que dizem, amigos são aqueles que mesmo depois de conhecer a gente, continuam gostando da gente. É que tem pessoas que conhecem a gente a primeira vez que viu, né? Mas os amigos são aqueles que mesmo depois de conhecer a gente, continuam gostando da gente. Aí eu louvo a Deus porque eu tenho alguns amigos aqui assim, né? Sabe que eu sou enjoado, sabe que eu sou chato, mas eles continuam gostando de mim e eu gosto deles também. 2 perguntas. Como é que está a sua intimidade com Deus? Você se alegra na intimidade com Deus? Só há como experimentar a presença de Deus quando se vive na intimidade com Ele. Tem que ter intimidade com Deus para experimentar a presença dEle. Por último, amados, alguém que tem uma vida que é vivida experimentando a presença de Deus é alguém que testemunha a glória de Deus. Pode escrever aí se você quiser. Alguém que testemunha a glória de Deus. Tem que confessar que crente tem um pouco de dificuldade com essa palavra testemunhar. Quando falo testemunhar, a primeira coisa que se pensa é de contar alguma coisa, né? Falar alguma coisa. E testemunhar não é só isso, é isso também, né? Mas testemunhar é você ver alguma coisa. Você presenciar alguma coisa. Para um pouco aí agora, né? Abandone o pensamento de como vai ser o resto do seu dia, ou como vai ser a semana, né? Esqueça o mundo e os problemas que estão te esperando lá do lado de fora e diga, você tem visto a glória de Deus? Você tem visto a glória de Deus? Você tem testemunhado, né, a glória de Deus? O capítulo 33 tem pelo menos um caviar interessante para a gente, né? O verso 11, que a gente não leu, diz que Moisés falava face a face com Deus como alguém fala com seu amigo. Capítulo 33, verso 11. Moisés falando face a face com Deus, como alguém fala com seu amigo. O verso 20, que a gente leu, diz, Deus falando com Moisés, não pode alguém ver a minha face e continuar vivo. Mas como Moisés falava face a face com Deus, e agora Deus fala com ele, você não pode me ver face a face e continuar vivo, né? Há pelo menos 2 formas de conseguir entender esse texto, né? Uma é o que o pessoal que é estudante de teologia gosta de falar que é uma cristofania. É Cristo pré-encarnado, né? Antes ele vir ao mundo, e como tem algumas histórias assim na palavra de Deus, que Moisés estava ali. Pouco provável essa história. A outra é um antropomorfismo, é colocar uma forma humana no Deus que é espírito, né? João 4:24 fala, Deus é espírito. E o espírito não tem mão, não tem pé, não tem braço, não tem cabeça, não tem costa. Portanto, Deus não tem como ter face. Então, a forma da gente expressar aquilo que a gente não consegue compreender de uma forma humana. A gente coloca face em Deus, então, para a gente poder entender Deus. E por todas e outras informações que a gente tem nesse texto, essa ideia de antropomorfismo é a explicação mais adequada que a gente pode ter. Quando a gente olha alguém, olho no olho, a gente consegue entender as coisas daquela pessoa. Né? Se você é treinado, né, em psicologia ou psicanálise, você consegue saber a dor do coração da pessoa só de olhar nos olhos dela. Você sabe quando uma pessoa está alegre, quando uma pessoa está triste. Só de você olhar para o semblante, só de você olhar para a face. Agora, quando você olha alguém de costas, você não sabe se você está feliz, se está triste ou não. Não dá para saber. Não dá para a gente poder conhecer Deus inteiramente, saber todas as suas coisas, porque a gente não tem como olhar Deus face a face. E a verdade é, que aliás o texto que nós lemos agora há pouco, durante o tempo da ceia do Senhor, falando de Jesus esvaziando-se e se fazendo na forma de homem, Jesus tirando a sua glória e quase que como que cobrindo-se de uma forma humana, para que a gente pudesse olhá-lo, para que os discípulos pudessem vê-lo face a face, para que pudesse estar com ele. É isso que Deus faz, Deus se diminui para que nós possamos entendê-lo. Deus se diminui para que nós possamos entendê-lo, porque a gente não tem condições de ver a glória do Senhor na sua integridade e continuar vivo. Deus está muito além da compreensão e do entendimento humano. Deus quer ter um relacionamento que é presente com cada um de nós, é por causa disso que ele enviou Jesus. Para que Jesus, que é Deus,
é totalmente homem, é totalmente Deus, pudéssemos dar a oportunidade de estarmos com o nosso Deus face a face. Colossenses capítulo 2, verso 9, o apóstolo Paulo diz que nele, falando de Jesus, habita corporalmente toda a plenitude divina. É tudo Deus está em Jesus. E é em Jesus que nós temos acesso à glória de Deus. É por Jesus que nós temos acesso à presença de Deus. É por Jesus que nós temos acesso a essa glória que nós não teríamos condições de ver. E o restante do texto do capítulo 33 de Êxodo fala justamente da forma como Deus permitiu que Moisés o visse. Então eu vou passar numa pedra, vou passar numa fenda, numa pedra, mas eu vou cobrir a minha face com a mão, porque você não tem condição de me ver, você vai me ver de costa. Amados, e nós temos visto Deus de costa, porque Deus é muito além daquilo que a gente pode compreender, pode fazer muito mais do que aquilo que a nossa mente pode entender, e uma vida que experimenta a presença de Deus, é mesmo que dessa forma diminuída, consegue ver a glória de Deus, porque Deus é altíssimo, e Ele se faz pequeno para que nós possamos ter a oportunidade de estar na presença dEle, mas um dia nós estaremos na presença dEle com toda a sua glória. Um dia nós estaremos na presença dEle com todo o seu esplendor. Às vezes a nossa fraqueza humana faz com que as pessoas não queiram, um relacionamento com Deus, porque como humanos nós somos falhos, nós somos fracos. Isso se reflete na nossa vida cristã. Deveríamos refletir essa glória de Cristo, esse testemunho de Cristo, mas em algumas horas a gente reflete fraqueza e as pessoas falam, para ter relacionamento com Deus como fulano de tal tem, eu não quero ter relacionamento com Deus. E às vezes a gente faz as pessoas não quererem ter um relacionamento com Deus, e há uma frase célebre também, de um pregador de bom renome aqui nos Estados Unidos, chamado John Piper, e ele diz que as pessoas às vezes falam que é melhor estar no inferno com os amigos do que no céu com um monte de hipócritas. É melhor estar no inferno com um amigo do que no céu com um monte de hipócritas. Essa é uma frase que, de fato, ela é verdade. Só que o detalhe é o seguinte: no inferno não tem amigo e no céu não tem hipócrita. No inferno não tem amigo e no céu não tem hipócrita. Sabe por causa de quê? Porque Deus nos lava de toda a culpa, de toda a mancha, de todo o erro que nós cometemos. E hipócritas não vão para o céu. Hipócritas é o nome que se usava na antiguidade para os atores. Os atores eram conhecidos como hipócritas, porque ele faz uma coisa, mas na verdade ele é outra. E algumas horas nós fingimos que estamos na presença de Deus. Nós fingimos que temos um relacionamento com Deus. Nós fingimos que nós vimos a glória de Deus. Nós fingimos que nós estamos alegres com a intimidade com Deus. Nós fingimos que nós temos necessidade de Deus, mas mais a mais, nós queremos fazer todas as coisas com as forças dos nossos próprios braços e não nos importamos com aquilo que Deus está querendo de nós, ou aquilo que Deus está querendo para nós. Que essa manhã seja uma manhã de reflexão para todos nós, para sairmos aqui querendo viver uma vida na presença do nosso Deus, buscando a presença de Deus, buscando viver essa intimidade com Ele, buscando saber da necessidade dEle, colocá-la na nossa vida e testemunhar, presenciar a glória do nosso Deus, porque todos os dias nós presenciamos a glória de Deus, mas só quando nós de fato abrimos os nossos olhos e prestarmos atenção que Deus está conosco, Ele está presente, Ele não só é o Jeová Shammah, mas Ele é o Emanuel, é o Deus conosco, porque Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, e quando Jesus foi para o céu, ele falou: vou deixar com vocês um Consolador. Esse Consolador, o Santo Espírito dele, que ele nos selou e selou todos aqueles que receberam Jesus como seu Salvador. E esse é o que a palavra de Deus nos diz, que é o selo e a garantia de que um dia nós estaremos na presença dele por toda a eternidade. Que o Senhor complete nos nossos corações aquilo que é o seu querer e propósito para cada um de nós nessa manhã. Você recebeu de Deus uma palavra? Amém?